Salve Maria Santíssima! Estamos aqui com a graça de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora para mais uma série sobre os apetites sensíveis. E já pedindo a você que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de todas as coisas que nós estamos fazendo. E vamos junto nessa tarde mergulhar no novo conhecimento dessa nova série que estamos fazendo sobre os apetites sensíveis. Por que é importante nós sabermos ter esse conhecimento dos apetites sensíveis da nossa alma? E estou aqui com as obras completas de São João da Cruz, né? E vamos mergulhar nesse conhecimento. Hoje eu quero passar para vocês dos dois principais danos causados à alma pelos apetites. Então, vamos ver os danos que esses apetites causam na alma. Então, na primeira série, eu falei o que são os apetites, o que eles fazem, né? E hoje vamos ver os danos que esses apetites causam na alma. E vamos ver aqui que os apetites sensíveis, que eles nos faz desejar as coisas agradáveis que nós temos. Por exemplo, desejar comer, termos fome ou aquecer quando estamos com frio. Esses desejos, como eu falei na primeira série, não são ruins. Esses desejos são bons em si mesmo, mas muitas vezes eles não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente. Então, como esses apetites estão desordenados por causa do pecado original, então eles precisam serem educados e disciplinados na alma, né? Então, comer, Deus, nós temos que comer para vivermos. Só que no comer entra a gula, né? Então, nós temos essas necessidades. Então, dentro dessas necessidades que estão desordenadas dentro de nós, aí que está o problema em si, né? Como vem falar aqui no Catecismo, no parágrafo 2535, né? E São João, no primeiro São João 2,16, ele fala, distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, esses apetites vêm dessas concupiscências que existem em nós. Então, onde que eu quero chegar nessa série dos apetites? Para dizer que Deus, ele vai, na verdade, amortecendo e mortificando esses apetites que temos em nós. Esses apetites que precisam serem ordenados para um fim bom, né? Para um fim bom. Então, por isso que você vai falar... Por que eu, irmã, não sinto mais gosto nas coisas? Porque Deus está mortificando esses apetites que nós temos, né, na nossa parte sensível, na nossa sensibilidade, né, na nossa alma. E São João da Cruz vem falando para nós, na página 156 das obras completas, ele vem falando aqui, né? O primeiro dano que esses apetites causam na alma. E São João da Cruz também vem falando para nós que esse apetite é verdadeiramente um fogo, cujo calor aquece e cuja luz fascina. E acende a concupiscência. Então, esses apetites, eles vão acendendo a concupiscência que tem em nós, a sensualidade. Tudo as concupiscências que tem dentro de nós, esses apetites vão acendendo.
e deslumbra o entendimento de modo a esconder a luz que lhe é própria. Então, esses apetites, eles escurecem a alma, como nós vamos ver aqui. Então, o entendimento fica obscurecido. Um apetite que um alcoólatra tem pela bebida, um apetite que alguém tem pela comida, um apetite na sexualidade. Então, esses apetites vão escurecendo a alma, vão causando danos. Então, vamos lá. São João da Cruz fala, o primeiro dano que ele causa na alma, priva-na do Espírito de Deus. Olha como isso é perigoso, como esses apetites são perigosos, que eles privam do Espírito de Deus. Então, eles vão privando do Espírito Santo de Deus agir na nossa alma. Esse é o primeiro dano que causa esse apetite. Segundo, eles fadigam a alma, atormentam, obscurecem, mancha e enfraquece a alma em que vivem. Então, eles fazem tudo isso, eles mancham a alma nossa. Então, por isso que Deus entra limpando, mortificando esses apetites que ainda existem dentro de nós, que vem da concupiscência, que está ligado com as duas potências que eu expliquei na primeira série, que é o concupiscível e o irascível. Eu estou falando aqui de natureza, da natureza humana, né? Então, essas concupiscências estão na parte sensível da nossa alma. Por isso que Deus primeiro entra purificando a nossa sensibilidade, porque na nossa sensibilidade tem todos esses apetites na nossa alma, né? Então, eles mancham a alma, né, de cada um de nós. São João da Cruz também vem falando para nós que uma só dessas inclinações desordenadas, não ainda matéria de pecado mortal, né? Porque ainda não sendo pecado mortal, um apetite que você tenha de falar mal dos outros, um apetite que você tenha de ver revistas que não são lícitas, revistas pornográficas, um apetite que você tenha de ter curiosidade, enfim, mesmo que ainda não seja pecado mortal, São João da Cruz vai falar, é suficiente para manchar. É suficiente para manchar. Então, o que mancha a alma? Esses apetites. Por isso que Deus vai limpando, lixando a alma nessa noite dos sentidos, né? Enfeiar e tornar a alma incapaz de chegar à união com Deus. Então, olha que dano esses apetites fazem. Eles enfeiam a alma e tornam a alma incapaz de chegar à união perfeita com Deus. Então, a alma tomada de apetites, ela não consegue ter a união que deveria ter com Deus, porque ela está manchada, ela está impedida dessa união com Deus. Qual não será, ele continua, qual não será, pois, a fealdade de uma alma completamente dominada pelos próprios apetites. Então, essa alma dominada pelos seus apetites, ela é completamente dominada por eles. Então, o que acontece com essa alma? Ela não tem a união com Deus, ela não consegue se unir a Deus. Então, você está entendendo por que Deus entra purificando a alma nesta noite dos sentidos. A alma entregue, ela de uma alma completamente dominada pelos próprios apetites e entregue a todos a esses apetites, qual afastada estará de Deus e de sua infinita pureza?
Então, a alma entregue a esses apetites, ela está afastada de Deus e a alma está sem a pureza dela. Então, esses apetites vão manchando, vão enfraquecendo, vão sugando a força da alma. E a alma chega a um ponto de se afastar de Deus e de sua infinita pureza. Então, o que Deus quer fazer nesta noite do sentido? Trazer a alma próxima dele, trazer a alma à pureza dela, que ela tinha antes do pecado original. Então, a nossa alma está tomada de apetites. Então, Deus precisa entrar. A língua não pode dizer, nem a inteligência conceber. Olha que São João da Cruz vem falando para nós. A língua não pode dizer, nem a inteligência conceber a multiplicidade de impurezas que os diversos apetites acumulam na alma. Quantas impurezas esses apetites acumulam na alma? Quantas impurezas? Então, você está entendendo por que Deus precisa entrar na alma e purificar toda ela. Por isso que é importante eu estar levando você a esse conhecimento, né? E eu vou trazendo aqui para você os apetites, esses danos que esses apetites causam, né, no pensamento. Então, quais são, irmã, os apetites dos pensamentos? O meu pensamento também pode ter esses apetites no meu pensamento? Nosso pensamento tem muitos julgamentos. O nosso pensamento tem ainda impurezas, pensamentos impuros, que vêm muitas vezes de assalto, e você às vezes não tem força de expelir esses pensamentos impuros que vêm, as imagens que vêm também, as distrações que vêm também, as fantasias, as ilusões, dúvidas, tudo isso está no nosso pensamento. Tudo isso vai enfraquecendo a nossa alma, né? Então, São João da Cruz vem falando para nós que esses apetites, eles causam todos esses males na alma, eles vão manchando a nossa alma. E ele fala da multiplicidade de impurezas que os diversos apetites acumulam na alma. Quantas impurezas a nossa alma tem por conta desses apetites que estão dentro de nós? Quantas? Eu vou citar para vocês daqui a pouco os apetites que se encontram nos 5 sentidos: visão, audição, paladar e olfato. Então, esses apetites mancham a nossa alma e a multiplicidade de impurezas. A multiplicidade de impurezas que eles têm dentro de nós. Que os diversos apetites acumulam na alma. Se fosse possível dar a entender, olha o que São João da Cruz fala. Se fosse possível dar a entender, seria admirável, digna de compaixão. Olha como ele fala. Se fosse possível dar a entender, se você entende tudo isso, essa multiplicidade de manchas que esses apetites causam na alma, ele vem falando aqui, seria admirável, digna de compaixão, de ter compaixão dessa alma. Quantos apetites ela tem na alma? Eu quero levar você a entender a profundidade dessa noite dos sentidos que Deus entra purificando por conta desses apetites desordenados que tem dentro de nós, que vem das concupiscências que tem dentro de nós. As 3 concupiscências, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, esses apetites estão fluindo dentro de nós e estão manchando, enfraquecendo a alma. Por isso que a primeira noite é a noite dos sentidos, porque Deus vai
mortificando todos os sentidos, toda a alma, desses apetites que estão manchando ela. Porque se ele não faz isso, não tem como a alma ter a união plena com Deus. Ver cada apetite opor na alma o sinal do seu caráter, e aí imprimir as suas próprias manchas e fealdade. A alma fica feia. O que é uma alma feia? É uma alma tomada de apetites. Uma alma tomada de apetites desordenados. E como uma só desordem da razão pode conter inúmeras manchas, uma só desordem da razão pode ter muitas manchas de intensidade diferente. A alma desordenada possui em si lamentável variedades de manchas e baixezas. A alma desordenada possui em si lamentável e variedades manchas de baixeza. Você entendeu o que São João da Cruz está falando? Que uma alma desordenada possui em si lamentável variedades de manchas e baixezas em relação à multiplicidade das inclinações que a fazem pender para as criaturas. Então, se a tua alma é tomada de criaturas, quando eu falo, são pessoas, são coisas, são lugares, são coisas que você coloca no lugar de Deus. Isso são criaturas. E ele fala aqui que a alma desordenada possui em si lamentável variedade de manchas e baixeza em relação à multiplicidade das inclinações que a fazem pender para as criaturas. Então, quanto mais uma alma tomada de apetites, mais ela vai buscar as criaturas, buscar as coisas. É por isso que nesta noite dos sentidos, Deus vai tirando todo o gosto da alma, a alma fica no vazio, a alma não tem mais satisfação própria, a alma não encontra mais gosto nisso, naquilo, porque Deus está fazendo isso, Deus está mortificando todos esses apetites que você tinha antes. Por isso que a tua alma fica no desgosto, porque ela não tem mais aqueles desejos, aqueles prazeres desordenados. Por isso que a tua alma fica amortecida. E eu quero passar para vocês aqui os apetites dos sentidos. Primeiro da visão. Quais são os apetites da visão? Primeiro eu vou falar para você aqui os apetites dos sentimentos. Os sentimentos também têm apetites, que pode ser carência, apego, tristezas, mágoas, rancor, ciúmes, invejas, melancolias, sede de atenção. No apetite dos sentidos, você pode ter também o amor desordenado, o ódio, o desejo, a alegria, tristeza, fuga. Isso pode ser apetites dos sentimentos, que possa estar dentro da tua alma. E agora eu vou citar para vocês os apetites dos sentidos, que é, primeiro, a visão, né? A visão. Então, Deus coloca ali a visão, né? Ela fica, na verdade, a visão, ela fica na obscuridade. São João da Cruz vai falar aqui que a potência visual por meio da luz se satisfaz e emprega nos objetos, né? Quando a alma priva o seu apetite no gosto, a alma, Deus priva, Deus vai privando a alma no gosto. A tua alma está privada de ter gostos por causa dos apetites, de tudo quanto pode deleitar o sentido auditivo. O sentido auditivo, ele fica privado de todos os gostos.
Uma música que você gostava de ouvir antes, hoje você já não sente mais atração, não sente mais atrativo por isso. Você antes gostava muito de ouvir as pessoas, de ouvir conversas. Hoje você já não sente mais gosto. Então, porque Deus está privando a tua parte auditiva desses gostos, de tudo quanto pode se deleitar. Antes ele se deleitava em tudo isso, em ouvir notícias. Hoje já não se deleita mais. O sentido auditivo permanece às escuras e no vazio. Quanto a esta potência, em renunciando ao gosto nas coisas que podem agradar ao sentido da vista, fica igualmente, segundo este, às escuras e no vazio. Dá um exemplo para você, o que pode ter de apetite na visão? A curiosidade, em ver coisas, revistas, em ver imagens, como eu já citei aqui, em querer ver coisas que você hoje não quer ver mais. Então, você já não sente mais atrativo, você tem aquela modéstia no olhar, você já consegue moderar os teus olhos, não olhar tudo, mas ver as coisas, somente as que tem para ver. Então, é isso que Deus vai fazendo com os nossos sentidos, né? Com a nossa audição, vai colocando eles às escuras e no vazio, né? E negando o sentido do olfato, toda a suavidade que lhe advém dos cheiros, do mesmo modo se põe na obscuridade e no vazio. Então, Deus vai colocando os 5 sentidos na obscuridade e no vazio. Né? O que nós podemos ter de sentido no olfato? Buscar sentir cheiros, você quer sentir cheiro de tudo, principalmente quando sai na rua. Muitas vezes esse cheiro nos leva a lembranças do passado. Então, tudo isso é pecado, irmã? Isso é ruim? Não, não é ruim, não é o pecado. Mas entenda que Deus vai ordenando tudo isso daqui. Você já não vai mais vivendo dos sentidos, mas você vai buscando uma vida do espírito mais elevada. O apetite que temos no paladar, né? Também permanece quanto a esse sentido às escuras. O paladar também permanece às escuras e sem nada, finalmente mortificando-se em todos os deleites e contentamento que pode receber quanto ao sentido. Então, também Deus vai mortificando também o paladar também. Tudo Deus vai mortificando, porque Deus vai aperfeiçoando todos esses sentidos aqui, onde você não vai ter o perigo de pecar contra a gula. Você não vai comer para se satisfazer, você não vai comer para pecar, por prazer, mas você vai comer por necessidade, para se manter vivo. Então, Deus vai aperfeiçoando todos esses 5 sentidos, né? E Deus vai, o tato, do mesmo modo, fica a alma, segundo esta potência na obscuridade e no vazio. Por consequente, a alma renunciando e afastando de si o gosto de todas as coisas, mortificando neles o seu apetite. Qual é o apetite que nós temos no tato? Nós queremos pegar, tudo que nós vemos, nós queremos pegar. Então, Deus também vai mortificando ele. Está às escuras como de noite, o que não é outra coisa senão um vazio em relação a tudo. Então, por isso que tudo vai esvaziando, Deus vai esvaziando toda a alma. E Deus vai mortificando, tirando todos os gostos da nossa alma e nos levando a uma perfeição. Como concluindo aqui com vocês, São João da Cruz fala para nós: se quisermos, pois, chegar à união com Deus, devemos mortificar todos os apetites, mesmo as mais insignificantes, no que possuam de voluntárias
e desordenada. A união perfeita pressupõe que não haja realmente em nós coisa alguma contrária à vontade de Deus. Então, que não haja em nós nada contrário à vontade de Deus. Deus está aqui nos ordenando, Deus está aqui nos aperfeiçoando, porque essa noite do sentido é Deus aperfeiçoando a alma, levando a alma ao nível superior, tirando ela do nível inferior, que é dos sentidos, e levando ao nível superior rumo à santidade. No momento em que deliberadamente nos deixamos levar por algum apetite, alguma paixão, já não haverá união perfeita entre a nossa vontade e a divina. Então, Deus vai aqui levando a nossa alma a essa união perfeita com Ele, onde não pode ter aqui os apetites, porque se tiver os apetites, os apetites são as criaturas que estão em nós. Os apetites são as criaturas que existem dentro de nós. E Deus quer reinar em nós sozinho, sem as criaturas. Então, essa é a segunda série sobre os apetites. E eu passei hoje para vocês o primeiro e o segundo dano que ela causa, os prejuízos que ela causa na alma. Então, nós vamos estar falando para vocês outros danos que esses apetites fazem na alma. É muito importante essa série para que você possa se rever, possa pedir a luz do Espírito Santo para ir mostrando para vocês os apetites que estão enfraquecendo, manchando sua alma e que precisam serem mortificados e serem ordenados para um fim bom, um fim último, um fim que leve à santidade. Que Deus abençoe todos vocês. Fique com Deus e a Virgem Maria. Amém.